Por isso você tem que ter muito cuidado com quem você estuda a Bíblia. Porque a Bíblia diz que só pode revelar as Escrituras quem está cheio do Espírito Santo. Então, quando você for procurar um mestre da palavra para te ensinar, procure um homem que Deus usa em poder, milagres, unção, revelação, profecia. Porque como que um homem sem o Espírito, sem o fluir da glória de Deus, vai revelar uma coisa para você, sendo que a Escritura ela só é interpretada por revelação? Está escrito aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao 10. Então, por isso, o Espírito Santo é o Espírito da revelação, lá do livro de Efésios. Então existem coisas na palavra, né, que você não consegue ver elas, é só quem tem o Espírito Santo de Deus. Então, às vezes as pessoas querem estudar a Bíblia, eles querem estudar teologia. Gente, eles pegam um professor ateu. Eu falei, o que um ateu vai te ensinar de teologia? Pelo amor de Deus. Você pega um homem que não tem fé, você pega um homem que não tem unção. Se o que nos ensina todas as coisas é unção, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, só quem tem o Espírito pode revelar a palavra de Deus. Eu quero fiz essa introdução, vou fazer mais uma chamada aqui para você entender. Deixa a sua curtida, compartilha essa live e vamos para cima, o que nós vamos estudar hoje sobre o sábado. Então, nós temos duas partes dessa aula aqui. Nós vamos... eu vou começar essa aula nas duas partes da aula. Primeira parte, por que nós não guardamos o sábado? E eu sei que tem muito crente por aí e teólogo querendo defender que nós temos que guardar o sábado. Eu vou provar aqui na palavra de Deus que nós não temos que guardar o sábado do jeito, vou corrigir minhas palavras, do jeito que está sendo ensinado, ok? Vou mostrar nas Escrituras. Vou pedir para vocês segurar os comentários, para você respirar, não se distrair, ok? Então, essa aula vai estar dividida em duas. A primeira, por que nós não guardamos o sábado do jeito, por exemplo, que os adventistas ensinam, os sabatistas ensinam, e eu vou revelar para vocês qual é a verdadeira revelação do sábado na segunda parte dessa aula, ok? Então, fica ligado, já começou a aula, eu vou começar a explicar aqui algo para vocês. Gente, muita atenção sobre guardar o sábado. Qual que é o argumento que as pessoas estão usando para que a gente tenha que guardar o sábado do jeito que os judeus guardam ou do jeito que os adventistas guardam? Eles usam os 10 mandamentos. Então, a pergunta que eles fazem assim, pastor, Deus aboliu os 10 mandamentos? Obviamente que não. Deus aboliu a lei levítica. Aboliu não, né? Jesus cumpriu a lei levítica no sacrifício dele. Então, quem está em Cristo cumpriu a lei. Ok? Pastor, mas o sábado está nos 10 mandamentos. Então, entre os mandamentos, não matarás, não roubarás, né? Não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Entre eles está, dependendo do texto que você lê, o terceiro ou o quarto mandamento. Diz, guardarás os sábados, porque Deus o santificou, né? Aí as pessoas dizem, pastor, se está no 10 mandamentos, ele está no mesmo nível do não matarás e não roubarás. Gente, é muito fácil. Eu vou mostrar algo aqui para vocês, e eu vou pedir para vocês segurar os comentários aí, para você aprender com tranquilidade, né? Essa aula aqui nós estamos sem pressa. Está todo mundo na quarentena aí. Então, essa primeira parte da aula nós vamos explicar por que nós não guardamos o sábado do jeito que os judeus guardam ou do jeito que os adventistas guardam. Ou outras, né, religiões assim mais sabatistas. Então eles falam, pastor, está nos 10 mandamentos. Sim, está nos 10 mandamentos. Mas eu quero abrir aqui para vocês, e se você estiver anotando, queria que você anotasse aí Êxodo 31, 16. Êxodo 31, 16.
E eu vou pedir para você segurar os comentários, concordando ou discordando, porque nós precisamos de criar uma linha de tempo aqui, ok? Para a gente aprender essa palavra. Em Êxodo 31:16, diz assim: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Então preste atenção. Nós vemos aqui que o sábado é uma aliança. Essa forma de guardar o sábado é uma aliança que Deus fez com Israel. Então, quem está obrigado a guardar o sábado é uma aliança específica com Israel. Ele repete isso duas vezes aqui, ó. Guardarão o sábado os filhos de Israel. Versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Entre mim e os filhos de Israel. Pergunto, você é filho de Israel? Não é. Nós somos gentios. Preste atenção. Não comente nada ainda. Vai só ouvindo. Que às vezes você se adianta a acontecimentos. Deuteronômio 5,15 vai dizer a mesma coisa. Diz assim: e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes que os porá sobre todos os que te odeiam. Eu estou lendo Deuteronômio 7, Deuteronômio 5,17. Desculpa. Olha só. Deuteronômio 5,17. Isso, tá. Toda essa parte aqui, ó, é o dos 10 mandamentos. 5,14. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo. Aqui o versículo vai mostrar, se você quer saber, Deuteronômio 5,14. Nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que teu servo, a tua serva, descanse como tu. Eu vou explicar daqui a pouquinho porque esse mandamento está aqui. Preste muita atenção. Então, primeira coisa que você tem que entender: o sábado, dessa forma, existe um sábado, que é o que eu vou falar na segunda parte da aula, que esse sim nós temos que guardar. Agora, este sábado aqui, como dia da semana, que os judeus guardavam, era um pacto perpétuo, como o sétimo dia, é o pacto perpétuo com Israel, ok? Agora, preste atenção, e pessoal, segura os comentários aí. Segunda coisa que você precisa entender, por que nós não guardamos o sábado? Antes do concerto com Israel, Deus não ordenou nunca ninguém guardar o sábado. Então é aqui que você tem que entender. Você vai ver que Deus manda eles guardarem o sábado para eles lembrarem que saíram da escravidão do Egito. E essa forma de guardar o sábado foi estrita para Israel. Mas existe um princípio do sábado que nós vamos estudar no final dessa aula, preste atenção. Que esse sim nós vamos guardar a partir de hoje. Mas a forma judaica, judaizante, que hoje existe, quero que isso aqui já fique blindado no teu coração. Vamos lá. Nós temos agora, quando você estuda, antes de Israel, antes de Moisés, antes da lei, vamos lá, você estuda a vida de Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Abel, Enos. Você estuda desde o Gênesis até Moisés. Nós sabemos que ali estão os princípios da palavra que nós vivemos, né? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é sacerdócio eterno pela linhagem sacerdotal de Melquisedeque, ou seja, nossa linhagem sacerdotal é a de Melquisedeque. Na linhagem sacerdotal de Melquisedeque, lá tem o que? Pão e vinho. Essa é a ordenança que está ali estabelecida, que é a ordenança que Jesus deixou para nós. Mas você não vê sábado na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, você não vê essa forma de guardar o sábado aqui. Essa forma de guardar o sábado foi estritamente para o povo de Israel na lei levítica. E aqui o próprio Deus diz
em Êxodo 31:16, que é um pacto entre ele e o povo de Israel. Então, muita atenção. Agora, aqui começa a melhorar as coisas, aqui a coisa começa a clarear para você. Nós vivemos um novo concerto. Então, a Bíblia diz lá em Hebreus, se você estiver anotando, anota aí, Hebreus 8:6. Cadê? Vamos. Olha só, Hebreus 8:6. Gente, isso aqui vai ficar tremendo, presta atenção. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então preste atenção. Em Cristo, nessa nova aliança, nesse novo concerto, nesse novo testamento, a lei muda. Olha o que ele diz aqui, quanto é mediador de uma melhor aliança, mais excelente aliança. Aí a Bíblia diz em Hebreus, quando muda, né, o sacerdócio, muda a lei. Então nós não vivemos mais na lei levítica, nós vivemos na lei de Cristo, na linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Então, agora eu quero que você entenda isso aqui. As pessoas me perguntam, pastor, os 10 mandamentos mudaram? Porque os 10 mandamentos, ele não faz parte da lei levítica no sentido ritualista. Mas eu vou dizer algo aqui para você. Os 10 mandamentos, Jesus mudou sim. Meu Deus. Pastor, o senhor é louco? O senhor falou que Jesus mudou os 10 mandamentos? Mudou. Pastor, mas como que Jesus mudou os 10 mandamentos? Vou mostrar, vou provar aqui para você que Jesus, porque mudou o sacerdócio, muda a lei. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Versículo 38. Vou te dar só um exemplo aqui para você ver o que Jesus fez com os 10 mandamentos. Diz aqui: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O que nós estamos aprendendo aqui com o que Jesus falou sobre os 10 mandamentos? Jesus disse assim: se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus, de maneira nenhuma herdareis o reino de Deus. Então o que você tem que entender aqui? Jesus, ele aperfeiçoou a lei dos 10 mandamentos para o sacerdócio dele. Antes, você adulterava cometendo o adultério em si. Ok? Então, durante todo o capítulo 5 de Mateus, ele diz assim: ouvistes que foi dito, versículo 27, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Jesus está dizendo, nos 10 mandamentos estava escrito, não cometerás adultério, mas eu, porém, como novo sacerdote, como novo testamento, eu vos digo diferente, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, no Velho Testamento, você só cometia adultério se você dormisse com a mulher. Essa era a justiça dos fariseus. Você só vai herdar o reino de Deus se a sua justiça superar dos fariseus. E qual é a justiça que nós temos hoje? Você não pode nem cobiçar a mulher, porque se você desejá-la no teu coração, planejar um adultério no teu coração, antes de você cometer ele fisicamente, você já é um adúltero na lei de Cristo, na lei sacerdotal evoluída e melhorada de Cristo, porque mudou o sacerdócio, mudou a lei. Estou conseguindo me explicar bem? Então, versículo 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, ouvistes, eu, porém, Jesus disse, versículo 21 de Mateus 5, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo.
ou somente chamar ele de raca, né, que quer dizer louco, será réu do fogo do inferno. Então, na lei mosaica, na lei levítica, você tinha que matar de verdade a pessoa. Para Cristo não, basta você odiar ela no teu coração, você já é assassino. Então Jesus veio aperfeiçoar a lei, ele veio escrever as leis no nosso coração. Os judeus têm a lei na cabeça e na mão, nós temos ela escrita no nosso coração. Então preste atenção, Jesus mudou os 10 mandamentos, ele falou, vocês vão ter que superar essa forma externa de cumprir a lei e começar a cumprir ela interna. E aqui inclui o mandamento de guardar o sábado, ok? Então Jesus, ele vai dizer em Marcos 2, 27. Marcos 2, 27. E eu não entrei na revelação ainda, só estou explicando para você por que nós não guardamos o sábado. E eu vou pedir você não faça comentários ainda. Quando eu liberar comentários, você comenta. Marcos 2, 27 diz assim: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E o 28 é mais poderoso ainda, isso aqui nós vamos falar na segunda parte da aula. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então, quem guarda o sábado da forma judaica, quem guarda a lei da forma judaica e não a lei espiritual, espiritualizada, internizada, como Cristo trouxe para nós, está enrolado. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, se você vai ter que guardar uma lei, vai ter que guardar todas. Então, esse pessoal que prega que tem que guardar o sábado estritamente como os judeus guardam, vai ter que guardar todas as leis, porque ele voltou a cair nas leis. E o que acontece? Esse que é o problema aqui. E se você for guardar o sábado, então você vai ter que guardar do jeitinho que está escrito para os judeus. Não basta você dizer assim, eu guardo do meu jeito. Não. Se você vai guardar o sábado do jeito que você acha que está falando que é certo, que é do Velho Testamento, que é dos 10 mandamentos, se você quer guardar os 10 mandamentos, então você vai ter que guardar do jeito que está escrito lá nos 10 mandamentos, que vai dizer o que lá? Que você vai estar proibido de acender fogo. Por isso que você vai a Israel, eles não podem apertar nenhum tipo de botão, nada elétrico. Então, você não pode acender nenhum fogo, nem fazer nenhuma faísca. Olha que ridículo. Então, ele se torna escravo do sábado. O judeu é escravo do sábado. O adventista é escravo do sábado. Jesus estava ensinando isso aqui. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, se você for em Israel, eles não podem acender fogo, eles não podem acender faísca, eles não podem ligar uma luz. Então, sábado estão todas as luzes acesas, sábado a comida já está pronta, os elevadores funcionam automaticamente, você não tem como apertar nenhum botão, você não pode ligar o carro, fazer ignição, se quiser tem que deixar o carro ligado do dia anterior. Olha que isso é uma palhaçada, isso é ridículo. Você se torna escravo do sábado. Então, se esses cristãos que querem guardar o sábado do jeito certo, que está escrito nos 10 mandamentos, lá vai dizer exatamente isso, no Êxodo 35:3, não acenderás fogo, não poderás vender, não poderás carregar peso. Então, aqui você começa a ter um monte de leis, essas leis, ela paralisa o homem, o cara quer observar isso. Então, tem muito crente judaizante, esse povo, não, nós temos que guardar o sábado, tem que fazer o culto no sábado. Gente, pelo amor de Deus, me diz uma vez no Novo Testamento que um dos apóstolos manda guardar o sábado. Não existe. Existe a revelação do sábado, que eu vou te ensinar daqui a pouquinho na segunda parte da aula. Essa aqui é a primeira parte ainda. Por que nós não guardamos o sábado do jeito que os judeus guardam, ou o jeito que os adventistas guardam. É muito interessante. Gente, isso aqui é para acabar. Isso aqui já
vai deixar bem clarinho para você. Olha só. Quero avisar para você que a revelação do sábado, ela é crucial para a tua prosperidade. Então você não pode perder por nada da segunda parte dessa aula. Houve um concílio. Porque essa discussão, se o povo ia ter que guardar as leis judaicas ou não, já estava acontecendo lá em Jerusalém. Então, nós sabemos que houve um concílio no livro de Atos. Aí, o que aconteceu nesse concílio no livro de Atos? Os apóstolos se reuniram porque muitos gentios estavam se salvando. Então, os apóstolos se reuniram e foram discutir que parte... porque a discussão era, não, será que os gentios vão ter que fazer a circuncisão? Então, eles estavam preocupados, assim, que parte da cultura judaica realmente é obrigatória para os gentios. Então, para o judeu era muito importante o quê? Guardar o sábado, como é até hoje. Gente, presta atenção, não comenta nada, escuta isso aqui. Isso aqui já vai matar o assunto. O concílio de Jerusalém, onde os apóstolos se reuniram para discutir o que os gentios teriam que absorver da cultura judaica. Porque Paulo começou a ganhar muita alma para Jesus e eles não sabiam o que fazer, porque alguns falavam, não, vai ter que circuncidar, né? Porque eles vão querer a bênção de Deus, vai ter que circuncidar. Então, eles vão discutir qual das ordenanças que os judeus praticam e os gentios não praticam, né? Vão ter que cumprir esse povo aí, esse novo povo que o Paulo está ganhando para Jesus aí, que é esses gentios. Então você entra lá no livro de Atos, você vai ver, tem um alvoroço lá no templo, é uma confusão danada, mas aí todos os apóstolos de Jerusalém, Pedro, Tiago principalmente, eles chegam numa conclusão. Gente, agora entenda, o que é mais importante para o judeu? Guardar o sábado. O que é mais importante para o judeu? A circuncisão, né? Essa é coisa sagrada, isso é intocável, né? Comer carne de porco de jeito nenhum, né? Então essas coisas, olha a importância para o judeu. Então, o que os gentios faziam? Os gentios não guardavam o sábado, os gentios não se circuncidavam, o gentio comia carne de porco. Então, nessa reunião dos apóstolos judeus, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos judeus, chegaram numa conclusão. Ok, Paulo, entendemos que o evangelho tem que avançar no mundo gentil. Então nós chegamos à conclusão aqui que só tem 3 coisas que nós vemos na palavra que realmente eles não cumprem, que deveriam cumprir. Aí eles chegam na conclusão, que os gentios teriam que parar de comer sangue. Tem que se abster de sangue. Por quê? Porque os gentios, até o dia de hoje, existem culturas que eles comem sangue. Come, né? Murcilha, come. Então, isso está no Novo Testamento. Não comerá sangue. Segunda coisa, olha a conclusão deles, depois de muita reunião. Eles não podem comer carne sufocada, ou seja, matar o animal sem dessangrá-lo. Então, para comer o animal, tem que dessangrar o animal. O animal sufocado com sangue dentro não pode se comer. E terceira coisa, esses gentios vão ter que se abster da fornicação. Essa foi a conclusão. Agora, o que foi essa conclusão? Gentio não precisa se circuncidar. Gentio não precisa se abster de carne de porco. Nada disso foi discutido. Nada disso chegou na conclusão dos apóstolos. O que os gentios não faziam, que tinham que começar a fazer? Se abster de sangue, de carne sufocada e de fornicação. Mais nada.
Então, nesse concílio, se o sábado fosse obrigatório ser guardado pelos crentes, aquilo tinha sido falado ali, porque os gentios jamais guardaram o sábado, isso era coisa de judeu. Então não foi imposto pelos apóstolos que os gentios guardassem o sábado como parte da prática cristã. O que era parte da prática cristã era não comer carne sufocada, não beber sangue, comer sangue, e abster-se absolutamente da fornicação. Pronto. Então o que nós vemos nesse concílio. Outro assunto aqui, só para a gente fechar essa primeira parte da aula e a gente começar a entrar na revelação aqui. Não existe nenhum versículo no Novo Testamento que fala para a gente guardar o sábado. Nenhum no Novo Testamento inteiro. O que tem é o contrário. Paulo destrói completamente esse assunto lá em Colossenses 2,16. Vamos lá para você ver. Colossenses 2,16. E aqui nós já vamos entrar depois na revelação do sábado, que é a parte mais importante. Mas aqui eu estou explicando por que nós não guardamos o sábado. Porque Paulo disse para não guardar. Pronto. Está aqui, ó. Os gentios, olha só. Colossenses 2,16. Se alguém conseguir pegar esse versículo e jogar no comentário ele inteiro, completo, coloca aí para mim. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou seja, você quer comer carne de porco, o problema é seu. Ninguém vos julgue pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou seja, vocês não têm que guardar dias de festa, ou da lua nova, porque os judeus tinham, né, todo o calendário deles era da lua, ou dos sábados. Versículo 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, ninguém tem que falar nada para vocês sobre guardar o sábado, festa, nada disso. Gente, hoje tem crente guardando as festas judaicas. Olha aqui, ó. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, lua nova ou sábados. Tem crente querendo guardar sábado, gente, tem crente querendo guardar o Hanukkah, pelo amor, aí eu fico louco. Crente querendo guardar o Hanukkah. O Hanukkah nem festa bíblica ela é. Ela é festa dos judeus. Aí o crente gentil, não, ele quer guardar o Hanukkah. Ele quer ter a menorá. Ele quer ter a Hanukkah, que ela tem mais ainda, que nem na Bíblia está. Isso foi algo que os judeus fizeram extra, fora da Bíblia. Aí não, o crente que ele está aqui, ó. De novo, Paulo mandou você não guardar sábado, não guardar festa judaica, nada das festas das luas, né? Que as lua nova marcava um novo começo e uma festa judaica. Porque o sábado, presta atenção aqui, vamos entrar na revelação. Olha o versículo 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então Paulo está dizendo que o sábado, as festas judaicas, tudo isso era uma sombra, incluindo os sábados. Então entenda, mas festa judaica é uma coisa, não, sábados, está falando do 7º dia da semana, não temos que guardar. Paulo disse isso, Colossenses 2,16. E aqui ele diz aqui, ó, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A palavra sombra aqui é a palavra esquia no grego. A palavra esquia no grego, usada como sombra, é a mesma palavra usada lá em Hebreus para dizer que os sacrifícios eram sombra. Então, os sacrifícios eram sombra, o sábado era sombra. Então, o sábado que os judeus guardavam era uma sombra do real, do verdadeiro, do corpo, do que nós hoje realmente vivemos. Então, preste muita atenção, segura os comentários aí, porque agora entrou na revelação, nós entramos na segunda parte dessa aula. Depois eu vou responder perguntas lá no Instagram, gente. Eu quero avisar vocês que eu não consigo ler os seus comentários agora. Eu estou com a câmera virada de um jeito que eu não leio, eu não consigo responder nenhuma pergunta agora.
Se você tem perguntas, segura todas elas. Quando acabar a aula aqui no YouTube, nós vamos correr para o Instagram e nós vamos fazer mais 1 hora lá só de perguntas e respostas. Então, segura os comentários e vamos entrar na revelação agora, porque para isso você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, nós vamos entrar agora. Esse é o versículo-chave para a gente entender a revelação do sábado. Eu vou pedir aqui algo para você, eu quero explicar algo aqui para você. De 6 a 9 de abril, você está preparado para a semana do dízimos e primícias. Isso aqui é uma aula periférica que ela vai incluir para você entender a semana dos dízimos e primícias. Ok? Na semana dos dízimos e primícias, nós vamos abrir as matrículas para um novo curso da Exousia School chamado Curso Definitivo das Finanças do Reino. Então, por uma semana, você vai aprender o quê? Essa uma semana que você vai estar ali comigo, você vai aprender sobre dízimos, primícias e ofertas, vai ser 20% do curso total. Então imagina, se uma semana é 20% do curso, imagina o curso completo. Por quê? Porque você não pode passar a sua vida inteira tentando acertar essa história de dízimo, oferta e primícia, semeadura. Você precisa de um curso definitivo, uma revelação definitiva, para que a sua vida nunca mais esteja flutuando, que a tua prosperidade esteja blindada na palavra, na escritura, aqui ó, na palavra de Deus, ok? E nós vamos reduzir os valores o máximo possível por causa dessa crise do coronavírus, e vai ser muito acessível para você. Então, de 6 a 9 de abril, se prepara para se matricular no curso definitivo das finanças do reino, amém? Vamos lá, entramos agora na segunda parte dessa aula incrível. Segura todos os comentários, todas as suas perguntas, só vai ser respondida depois dessa aula ao vivo no YouTube, que é onde nós corremos lá com o Instagram. Preste atenção. Paulo está dizendo que o sábado que era guardado era uma sombra de algo real, de algo verdadeiro, de algo extraordinário, de algo maravilhoso que tem que acontecer. Ok? E agora eu vou entrar então na revelação do dízimo com você. Desculpa, na revelação do sábado com você. Em Gênesis, capítulo 2. Eita glória! Gente, isso aqui é muito sério. Se prepara para a revelação. Se você aguentou até aqui, agora vem o prato. Aquele ali foi a entrada, né? Agora vem o prato verdadeiro. Essa é a revelação. Vamos lá. Preste atenção. Se você abrir em Gênesis, eu vou começar aqui no capítulo 1. Meu Deus, já estou sentindo a unção de Deus só de pensar na revelação que eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha só. Lembrando que eu não consigo ver os seus comentários. Então segura tudo, pausa tudo, pausa. Respira e preste atenção nessa aula. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. A primeira coisa que Deus disse que era boa era a luz. Primeira coisa que Deus disse que era boa. Nós já sabemos, né, em outras aulas da Exousia School, o que é essa luz. Porque essa luz é diferente dos luminares. Porque Deus só criou o sol no 4º dia. Então, que luz é essa do primeiro dia? Se a luz solar que nós conhecemos só foi criada, a luz que a gente conhece, solar, estrelas e lua, tudo isso só foi criado no 4º dia. Por que luz é essa do primeiro dia? Mas aqui tem algo muito interessante. O versículo 5 de Gênesis 1. Se alguém puder digitar aí para mim, ou copiar o versículo e jogar aí no YouTube. Gênesis 1, verso 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde, amanhã, o dia primeiro. Meu Deus! Então, muita atenção. O dia primeiro, Deus criou a luz, mas essa luz não é a luz solar. Ok? Então, você vai observar que a palavra aí, ó, está escrita aí, ó. Alguém já deve ter escrito aí.
Você vai observar que dia, se a pessoa copiou certinho, que dia está escrito em maiúscula. Então, preste atenção. A luz do primeiro dia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu sou a luz do mundo, quando ele disse: haja luz. E essa luz foi chamada de dia. Quem é o dia? Por que está em maiúscula? O dia é o Senhor Jesus Cristo. Então, repita comigo ou escreva essa frase aí. Jesus é a luz e Jesus é o dia. Você vai observar aqui que a noite está escrito em maiúscula também. Então, as trevas e a noite é o reino das trevas, Satanás e os seus anjos caídos. Então, presta atenção. Aqui nós temos a luz e o dia, que é Cristo. A noite e as trevas, que é Satanás e os seus demônios. Então, agora eu quero que... vou provar isso aqui para você. Isso aqui tem tudo a ver com o sábado. Vai ligado. 1 Tessalonicenses 5:5. Alguém digita aí para mim, copia em algum lugar e joga nos comentários aí. 1 Tessalonicenses 5:5. Coloca aí para mim, rapidão. Vai lá. Eu quero ver aí alguém colocar 1 Tessalonicenses 5:5. Que diz assim: e somos todos... Cadê? Vamos lá, vamos ver se alguém consegue colocar aí. Não, coloca o texto completo, não é só a referência não. Primeira, eu vou esperar você colocar isso aí, porque esse versículo, eu falei que o dia é Jesus, a luz é Jesus, e as trevas é o diabo, e a noite é o diabo. 1 Tessalonicenses 5:5. Joga aí no comentário o texto completo aí para mim. Vamos lá. Quando tiver aí, eu quero ver todo mundo. Eu queria que você lesse em voz alta. Uma vez que tiver aí nos comentários, leia em voz alta, porque eu disse que o dia é Jesus. Ok? Tá aí. Acho que alguém conseguiu. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Você pode dar uma glória a Deus aí? Dê muito glória a Deus aí. Nós somos filhos da luz e filhos do dia, não da noite nem das trevas. Então, o primeiro dia na Bíblia é Jesus. Meu Deus, isso aqui é a revelação. O primeiro dia na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos do dia. Amém? Então preste atenção. Eu sou filho do dia, não sou filho da noite. Pegou? Agora você vai entender algo muito sério. Muito sério, muito sério, muito sério. Jesus, em Colossenses, em Colossenses 2,16, ele diz assim, que ele é o princípio, e Apocalipse 3,14, ele mesmo diz, eu sou o princípio. Então preste atenção. Todas as coisas foram, porque nele, Colossenses 2,16, porque nele foram criadas todas as coisas. Em Cristo foram criadas todas as coisas. Agora, você vai entender, tudo foi criado em Cristo. Ele é o princípio. Você já deve ter pego isso em alguma aula da Exousia School. Então, Cristo é o princípio, Cristo é o primeiro dia, o dia 1, e ele é a luz do dia 1. Nele foram criadas todas as coisas. Aonde todas as coisas foram criadas? Em Cristo. E Cristo é o princípio, Apocalipse 3,14, e Cristo é o dia, 1 Tessalonicenses 5,5. Agora observe. Gênesis 2 diz assim. Agora vamos parar todos os comentários. Gênesis 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados.
Versículo 2: E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nós já vamos falar disso. Agora veja o versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Versículo 4 de Gênesis 2 é um versículo que os ateus, o pessoal que quer denegrir a Bíblia, quer falar que a Bíblia ela tem contradição, eles pegam esse versículo. Por quê? Porque nós acabamos de ler que Deus criou a terra e a criação em 7 dias, certo? Só que em Gênesis 2:4 diz que foi num dia só. Aí você fica, meu Deus, então, né? Então você vai ver, se você procurar aí as pessoas que falam contra a Bíblia, que falam contra, falando que a Bíblia ela é, como que se diz, ela se contradiz. Eles vão pegar esse versículo. Então esse versículo é muito discutido. Porém, agora você acabou de ter a revelação do versículo de Gênesis 2:4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ou seja, esse um dia onde tudo foi criado não está falando do tempo em que ele foi criado, está falando de onde foi criado. Os céus e a terra foram criados no dia. Então, aonde foram criadas todas as coisas? Porque nele foram criadas o quê? Todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Cristo é o princípio, onde tudo foi criado dentro dele. E ele é chamado de o dia. Então, quando nós lemos Gênesis 2:4, que é muito discutido, nós entendemos o quê? Que tudo foi criado no dia. Jesus é o dia. Ele foi criado nele. Os céus e a terra foram criados no dia. Então, no dia aqui é Cristo. O dia aqui não é o tempo que foi criado as coisas. Realmente, todas as coisas foram criadas em 7 dias. Mas o primeiro dia é Cristo. E tudo foi criado no dia, dentro de Cristo Jesus. Então, ele é o primeiro dia. Então, se você quiser colocar um comentário, coloca assim: Jesus é o primeiro dia. Preste atenção. A primeira coisa que Deus disse que era boa era a luz. Agora observe algo profundo aqui comigo. Gênesis 2, ok? Verso 2 e 3. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Agora, preste atenção. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, o dia sétimo, ele foi abençoado, e o dia sétimo, ele foi a primeira coisa que foi santificada. Ou, essa palavra santificada aqui é consagrada, ela pertence a Deus. Então, olha só, Jesus é o primeiro dia. Mas agora você vai entender o que aconteceu aqui. O sétimo dia que foi abençoado, o sétimo dia que foi santificado, também é o Senhor Jesus. Por isso que a Escritura diz que Jesus, ele é o nosso sábado, que ele é o Senhor do sábado. Ele é o sábado. Então presta atenção, o primeiro dia é Jesus, onde todas as coisas foram criadas. E o último dia é Jesus. Ele é o começo e ele é o fim. Ele é o princípio e ele é o fim.
Então, Cristo Jesus, ele é o verdadeiro sábado. Agora você vai entender algo aqui muito certo. E a revelação só começou. Não saia dessa aula ao vivo por nada nesse mundo. Então, o primeiro dia é Jesus. O sétimo dia é Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é o nosso sábado. Ele é o sábado. Então, ele foi o primeiro a ser santificado, o primeiro a ter sido consagrado em toda a Bíblia. Então, ele foi o princípio da criação e ele foi o final da criação. Ele é o princípio e o fim. Ele é o dia 1 e ele é o dia 7. Tudo o resto foi criado dentro dele. Meu Deus. Agora, é interessante que a primeira coisa que foi santificada foi o sábado. Gente, eu não tenho tempo para ler todos os versículos aqui. Mas Jesus começa o ministério dele num sábado. E Jesus diz assim: o meu pai até agora trabalha. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele mesmo afirma que estava trabalhando no sábado. Mas qual que era o trabalho que ele estava fazendo no sábado? O trabalho que ele estava fazendo no sábado era de libertar e curar as pessoas. Você vai ler o Novo Testamento inteiro e você vai observar que todos os milagres e sinais importantes de Jesus ele operou no sábado. Então, no sábado, ele curou. No sábado, ele expulsou o demônio. E os judeus queriam matar a Jesus porque Jesus fazia esses milagres no sábado. Eles falavam: você não pode fazer isso no sábado. Jesus chegou lá no tanque de Betesda, curou aquele homem que estava há 38 anos lá e disse para ele: pega o seu leito e anda. E os judeus, em vez de glorificar Deus por causa da cura, eles queriam perseguir e matar Jesus porque, segundo a lei dos judeus, não podia carregar peso, lembra? Está lá como é que fala? Em Jeremias 17, 20, não podia carregar peso. Agora presta atenção, Jesus, tudo que ele faz é no sábado. Então, Jesus, ele destrói cativeiro no sábado. Jesus, ele faz todo tipo de cura no sábado. Jesus, ele liberta no sábado. Tudo que Jesus faz é no sábado, para mostrar que ele é o sábado. Ele é o verdadeiro descanso. Então, meus queridos, você só pode guardar o sábado verdadeiro conhecendo Jesus, conhecendo que ele é o nosso repouso. E ele diz lá em Marcos 2,27, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, o que é a verdadeira essência do sábado? Nós nem entramos aqui no assunto da prosperidade, que nós vamos falar daqui a pouco. Tem algo aqui muito interessante. Meu Deus. Que bom que você aguentou até agora. Agora que a coisa vai ficar muito forte para você entender. Meu Deus. Olha só. Vou falar. Eu esperei até agora para falar. Se você ficou até agora aqui, você merece essa revelação. Deus criou o homem no dia 6. Deus criou o homem no dia 6. Então, no sexto dia, o número 6 é o número que representa o homem. Mas no dia 7, o sétimo dia, nós vemos o dia do descanso. Agora preste atenção nisso aqui. O primeiro dia do homem foi o sábado. Olha só, Deus criou o homem para lavrar a terra e cuidar da terra, mas o primeiro dia do homem, na existência do homem, o homem já entrou o primeiro dia descansando. O primeiro dia da história da humanidade foi um dia de descanso, foi um dia de aproveitar, foi um dia de desfrutar, foi um dia de desfrutar do que Deus tinha feito. Então, o que é guardar o sábado verdadeiramente? E agora é interessante,
que Deus, ele não guardou, ele descansou da sua obra no dia sétimo, mas ele não fez isso sozinho. Ele fez isso com Adão e Eva. Deus fez isso com o homem. Deus descansou da sua obra e desfrutou da sua obra com o homem. Então, porque a verdadeira alegria é aquela que é compartilhada. Então, o que é verdadeiramente guardar o sábado? É desfrutar da obra de Deus, das bênçãos de Deus com a sua família, com seus irmãos, com o corpo de Cristo. Isso é verdadeiramente guardar o sábado, né? Mas ainda tem mais. Interessante que Deus não fez sozinho. Deus esperou o homem estar pronto para guardar, né, para desfrutar do sábado junto com o homem no sétimo dia. E nós sabemos que esse sétimo dia é o próprio Senhor Jesus. Agora eu vou entrar aqui no assunto que vai estar relacionado com a semana do dízimo. Vou ser muito claro. Pastor, se guardar o sábado está nos 10 mandamentos, tem que ter algo muito profundo aí. E nós já sabemos que os 10 mandamentos, na lei de Cristo, mudou para melhor. No celular aqui. Mas preste atenção. Pessoal, se voltou aí, me avisa. Voltou, tá tudo certo. Bem no momento mais crucial. A voz está ouvindo bem? Tá tudo ok? Ok. Então preste atenção. Não, nem precisa comentar mais nada. Escute isso aqui. Se os 10 mandamentos contêm o sábado, né? A importância de guardar, a importância de descansar, eu vou dizer algo aqui para você. O sábado representa desfrutar de Deus, da família, de desfrutar da obra, das bênçãos, do cuidado, de tudo que Deus preparou para o homem. O mundo ensina que você primeiro precisa cansar para depois descansar. Primeiro você precisa sofrer para depois você desfrutar. A revelação do sábado é o contrário. O que Deus planejou para o homem desde o Gênesis é que primeiro o homem desfruta. Primeiro o homem goza daquilo que Deus fez. Primeiro o homem desfruta daquilo que Deus fez. E com essa motivação das bênçãos de Deus é que ele vai trabalhar com prazer. Então, o mundo ensina o contrário. Deus, ele quer que você desfrute desde o primeiro dia da sua vida. Você vê que as pessoas hoje no mundo, elas vivem para trabalhar, em vez de trabalhar para viver. A vida dela é trabalhar. Então, eu vou falar aqui algo muito sério para você que quer ser próspero. Deus realmente pede para nós guardarmos o sábado. Em que forma? Guardar o sábado fala de descansar. Você tem que tirar um dia para você descansar. E aqui eu já vou começar a falar para você. Estou bem pertinho da câmera para você não perder nada. Não deixe nenhum comentário aí. Preste atenção. Não descansar é pecado. Falei. Não descansar é pecado. Se você não descansar, você está quebrando um grandíssimo princípio da palavra. E nós estamos falando de 10 mandamentos, só que nós não estamos falando de guardar o sábado como ser escravo do sábado, como os judeus e os adventistas são escravos do sábado. Deus, ele fez o sábado para você descansar. Agora, eu vou te trazer mais uma revelação aqui. Preste atenção. O que eu vou falar aqui é a coisa mais profunda de toda essa aula com respeito ao sábado. Ordenou o Senhor Deus, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Nenhum comentário agora, preste atenção, pelo amor de Deus. Deus falou em Gênesis 2,16. Ele ordenou o homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Muita atenção. Deus não está dando uma opinião, deixando o homem ter a sua própria opinião. Deus está ordenando, ordenou o Senhor Deus, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás. E se na tua Bíblia está escrito aí livremente, isso não está no original. No original está escrito assim: de toda a árvore do jardim comerás, ponto final. É uma ordem. Então a ordem não começou Deus dizendo: de toda a árvore do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A ordem começou em: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E, segunda parte do mandamento, e da árvore do conhecimento do mal não comerás. Ou seja, a ordem começa em comer. Deus obrigou o homem a comer de toda árvore do jardim, porque se o homem não comesse da árvore do jardim, seria tão pecado como se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era mandamento, Deus obrigou o homem a comer de tudo que Deus plantou para ele. Então, não comer daquilo que Deus deu para ele era pecado também. Então, o pecado de não desfrutar do que Deus fez para ele também era pecado. Deus criou o sábado, Deus criou o descanso. Não descansar não é... Escuta, descansar não é uma opinião sua. Descansar é uma ordem de Deus. Desfrutar é algo como Deus criou o jardim. De tudo que eu criei para você, você vai comer. Do sábado, você vai receber esse sábado, você vai desfrutar. Preste atenção, este é um dos pecados mais ignorados no tempo de hoje na igreja. As pessoas pensam que é uma opinião, que é decisão de cada um descansar ou não. Você está obrigado a descansar. Agora eu vou te falar. Você está obrigado a comer do que Deus te dá. Deus, ele deixou a primeira ordem. A primeira ordem não foi não comer. A primeira ordem foi: comerás. Então, presta atenção. O descanso é crucial para a vida do homem. Deus criou o descanso, já o primeiro dia do homem foi o descanso. Agora, presta atenção. Não descansar é pecado. Por quê? E é um dos pecados muito graves. Por quê? Quando você não descansa, você é a prova de que você não está na bênção de Deus. É a prova de que você nunca vai prosperar. É a prova de que se você fizer lá a semana do dízimo e primícia e cumprir tudo que eu vou ensinar na semana do dízimo e primícia e não descansar, não vai adiantar absolutamente nada. Por isso que eu estou fazendo essa pré-aula aqui do sábado, porque se você não aprender a descansar, você vai viver em um pecado e você vai viver fora da bênção de Deus. Quem vive na bênção de Deus, ele vive dentro do sábado, no descanso do Senhor. Ele descansa e depois trabalha. Ele não trabalha e depois descansa. E nós vemos isso muito ignorado. Agora, por que não guardar o sábado? Ou não descansar da forma, né, que é o que Deus sempre quis, era que o homem descansasse, que o homem desfrutasse daquilo que Deus deu para ele. Primeiro, porque são vários, não descansar, você comete vários pecados. Um deles é o orgulho. Você acha que sabe mais do que Deus. Quem não descansa, ele é orgulhoso. Ele está dizendo para Deus que ele sabe mais do que Deus. Se Deus falou para mim descansar um dia na semana, porque a Bíblia inteira diz para você descansar. Se Deus manda você descansar e você não descansa,
Você está dizendo para Deus que você sabe mais do que Deus, então você já está cometendo você está cometendo o pecado do orgulho. E aqui vem a revelação. O descanso é um ato de fé tão maravilhoso, porque você está dizendo para Deus, na verdade, a minha prosperidade vem do Senhor. Quem não descansa está dizendo, tudo que eu tenho é na força do meu braço. Então, quando você descansa no Senhor, crendo e confiando que tudo que você tem, tudo que você está recebendo, vem do Senhor. Agora vai ter sentido para você o Salmo 127. Porque o Salmo 127 vai dizer assim, ó. Isso aqui tem tudo a ver com o coronavírus, viu? Agora que começou a aula. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, o sono é um presente de Deus. Gente, eu vou ler isso aqui de novo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, essas pessoas que nós vivemos agora na temporada do coaching, da autorresponsabilidade. O coaching ensina que você é o único responsável do teu sucesso. E eu venho dizer para você que não é verdade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o que os coaches ensinam? Ó, Jesus falando, inútil vos será levantar de madrugada. E o que o coach ensina? Você tem que levantar quando todo mundo está dormindo, vai dormir quando você morrer, vai dormir quando você morrer, que dormir coisa nenhuma, acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado, você tem que estar trabalhando, você tem que fazer o teu sucesso, você é dono do teu sucesso, está aqui, ó. Inútil vos será levantar de madrugada, se não for Deus que te der. Quero ver agora, cadê aí esses motivadores, cadê esses gurus do sucesso agora no coronavírus? Que as empresas estão tudo fechando, ninguém sabe, o caos entrou. E aí, o que adianta você acordar cedo? O que adianta você tomar banho agora de madrugada? Tomar banho gelado às 5 horas da manhã? O que vai adiantar agora? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Aí o cara vai dormir tarde, porque trabalhou das 5 da manhã até meia-noite, vai acordar às 5 horas da manhã de novo. Comer o pão de dores. O que é pão de dores? É você trabalhar até sentir dor no corpo, né? Então, assim, você comer porque você sofreu. Aí o que a Bíblia diz? Pois assim dá o Senhor a seus amados o sono. O sono, o descanso, o sábado, só tem quem está em Cristo, quem aprendeu. Hoje o homem, ele ganha dinheiro, ele trabalha, mas ele não desfruta. O estresse, se você está com estresse, provavelmente você não conhece a revelação do sábado. As pessoas vivem em algo frenético, correndo atrás do dinheiro, de segunda a segunda, de domingo a domingo, acordando de madrugada, dormindo de madrugada, acorda, e essa vida frenética atrás do dinheiro, a responsabilidade é sua, é você que faz, é você que é o bom, é você que é o cara. Em vão trabalha os que edificam, em vão guarda a cidade, se não é o Senhor que edifica a sua casa. Quem conhece o descanso do Senhor, a bênção de Deus. Agora eu vou entrar aqui em algo profundo. Você que ficou até agora aqui, eu vou pedir para você continuar segurando os comentários.
Pessoal, muito sério. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Segura os seus comentários aí. Vamos escutar isso aqui. Mateus 6, 9. Olha o Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tão conhecido nosso, esse versículo, tão conhecido, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se você estudar essa palavra, estudar esse versículo, estudar os versículos no grego realmente, você vai ver que essa palavra de cada dia, no grego é episousion, epiousion, de cada dia. O verdadeiro sentido dessa palavra é o pão do próximo dia, ou pão de amanhã. Vou traduzir aqui, não tenho muito tempo a discutir esse texto, mas ele já está bem estudado. O que quer dizer assim, ó, o pão de sábado nos dai hoje. Jesus está se referindo, ele está fazendo uma lembrança do tempo do maná. Quando os hebreus recolhiam o maná, eles recolhiam para o dia. Então, cada dia tinha uma porção do maná para eles. No sexto dia, Deus dava a porção dobrada do maná, porque no sétimo dia não era para eles comerem o maná. Então, eles já colhiam a porção dobrada do maná no dia 6. Então, no dia 7, eles tinham suficiente para eles. Estou me explicando bem. Então, quando Jesus está dizendo aqui, ele diz assim: o pão de amanhã, o pão do sábado nos dai hoje. Assim como o Senhor fazia no tempo de Israel, no deserto, que o Senhor adiantava a bênção, que o Senhor cuidava de Israel, ao ponto que eles podiam descansar no sábado, o Senhor já provia antes. O pão de amanhã, o pão do sábado, a provisão para que no sábado eu possa descansar, nos dai hoje. Jesus está fazendo referência a esse tempo que eles colhiam em dobro na sexta-feira, para que no sábado tivesse a provisão. Então, meus queridos, olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Quem está no sábado, ele tem a provisão para o dia do descanso. E quem está em Cristo, quem vive na bênção de Deus. E, gente, muita gente tem muito dinheiro, mas nunca desfruta do dinheiro. Aqui eu moro numa cidade onde tem muita gente rica. Eu conheço gente milionária, bilionária, que nunca tirou uma férias, que perde a família. Eu conheço gente rica aqui na cidade que não consegue edificar a vida na igreja, não consegue edificar a vida. Estou falando de gente milionária, bilionária. Olha só, não tem vida com Deus na igreja, não tem vida com a família, perde os filhos para droga, para tudo que é lixo desse mundo, perde a esposa, eu conheço rico, bilionário aqui que pede oração para a gente orar para eles dormirem, porque não consegue dormir. Dormir é um dom de Deus, é Ele que dá o sono do justo. Então, o que adianta? O cara, ele conquistou tudo. Ele conquistou dinheiro, ele conquistou riqueza, ele conquistou terrenos, ele conquistou casas, mas ele perdeu a família, ele perdeu a comunhão, ele perdeu a vida com Deus, ele perdeu a saúde, porque o cara que se quebrou, teve que trabalhar igual um cachorro. Escute, o pessoal da autoajuda que está ensinando hoje, eles falam uma coisa certa: se você trabalhar igual um condenado, você vai conseguir
sair, você vai conseguir ganhar o seu dinheiro, você vai. Mas à custa de muita dor, sofrimento e muito sacrifício. Você quer ganhar dinheiro do jeito que eles estão falando? Você vai ter que sacrificar igreja. Igreja, ela tira o teu tempo. Servir os outros? Não. Isso aí, eu não tenho tempo, eu tenho que ficar milionário. Eu estou obrigado a ser milionário de uma forma assustadora nesse tempo. É isso que eles ensinam. Então, o preço é muito caro. Saúde, sono, família. Você vai ter que pagar um alto preço. E realmente, se você perceber, alguém me falou assim, pastor, por que eu conheço tanta gente rica que não são dizimistas e eles ficam ricos? Porque o dízimo não tem nada a ver com ficar rico. Se você só pensa em ficar rico, na verdade você é muito pobre. Quem só tem dinheiro é muito pobre. Quem só tem dinheiro é pobre demais. O dízimo vai muito além de você só ter dinheiro. É dinheirista que fica pensando nisso. Pastor, mas ser dizimista fiel também não prospera? Também! Assim como prospera a tua alma, eu desejo que você seja prosperado em todas as coisas. Foi o que o apóstolo João disse. Então, eu quero dizer para você que as pessoas que ficam ricas, fora do sábado, fora de estar em Cristo, fora de estar no descanso do Senhor, aqueles que não conseguem tirar um tempo para estar com a família. Tem gente que está nessa quarentena e não consegue tirar 5 minutos para desfrutar dos filhos. Tem gente que está nessa quarentena aí no coronavírus e não consegue descansar. Está só pensando no dinheiro. Você tem a oportunidade de estar com a sua esposa e você não conseguiu até agora. Você só está pensando, eu preciso ganhar dinheiro, o que vai ser de mim? Teu filho está querendo tua atenção. Você não entendeu nada até agora. De que serve, né? O próprio Salomão falou, o Salomão disse, tudo que os meus olhos desejaram, tudo que os meus olhos desejaram, eu conquistei. E Salomão disse que tudo era vaidade. Aí Salomão, ele resume, ele falou assim, a vida do homem é essa, desfrutar daquilo que ele conquistou. Então, ele conquistou milhões de coisas e nunca desfrutou delas. Você casou e não desfruta da tua esposa, você teve filho e não desfruta do teu filho, né? Mas só vai descansar quem está em Cristo. Só vai descansar quem está no Senhor. Não descansar é pecado. Só descansa quem está dentro da bênção. Agora vem aqui mais uma forte revelação para você. Preste atenção. Quem não descansa, ele não confia em Deus. Quem não descansa, ele não tem fé. Quem não descansa, ele não pôs a confiança em Deus. Ele consegue tudo na força do seu braço. Só descansa quem sabe que quem guarda a cidade, que quem edifica a sua casa é o Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, você que não descansa, você comete o pecado de não desfrutar do que Deus ordenou você desfrutar. De toda a árvore do jardim comerás. No 7º dia descansarás. Não é uma opção. E aí você comete o pecado da falta de fé, da incredulidade. Quem não descansa é incrédulo. Porque se Deus disse para você que Ele vai prover o pão do sábado, Ele vai prover o dia do descanso. Não posso descansar porque senão vou perder dinheiro. Eu não posso descansar senão a empresa não vai para frente. Você está dizendo que Deus é mentiroso. Você está dizendo que Deus não cumpre a sua palavra. Você só confia em você mesmo. O dono da sua vida é você mesmo.
Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. E se Jesus é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do descanso, e você não descansa, é que Jesus não é o Senhor da sua vida ainda. O Senhor da sua vida é você mesmo, quando você não descansa. Vamos fazer uma análise aqui para ver se você está no sábado, se o Senhor do sábado é o teu Senhor. Você está apavorado agora com o coronavírus? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha casa? O que vai ser da minha empresa? Está apavorado? Você não está em Cristo. Você não entendeu o sábado. Você não entendeu o descanso. Você não entendeu que a palavra de Deus diz assim, ó. Mateus 6, continuação do Pai Nosso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Você está ansioso quanto à sua vida? Você está em pecado. Pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Mateus 6, 25 eu estou lendo. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje é e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus é o sábado. Ele é a provisão. Quem está na bênção de Deus. Sabe quem tem que estar com medo agora? Esse pessoal aí que fez tudo na força do braço. Você que é o bom, você que é o cara, você que é o inteligente, você que acorda cedo e dorme tarde, você que fez tudo, né? Não, esqueceu da igreja, esqueceu dos dízimos, esqueceu das ofertas, foi atrás do humanismo, da autoajuda, dos cursos, né? De como se tornar milionário. E agora o coronavírus chegou, a epidemia chegou, está tudo fechado, está todo mundo falando de caos financeiro. E aí? Em quem você confia? Salmo 127. Vou ler de novo. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O primeiro dia da vida do homem foi o sábado, foi o descanso, foi estar em Cristo ao descanso. Não andeis ansiosos. Então quem está ansioso, quem está temeroso, quem está desesperado, não conheceu o descanso do Senhor.
ele confia nele, ele confia no seu próprio braço. Jamais você vai prosperar da forma da bênção de Deus. O primeiro princípio para prosperar debaixo da bênção de Deus é o sábado. E o sábado Deus desfrutou junto com a sua família, com Adão e Eva. Só vai prosperar a maneira de Deus aqueles que sabem desfrutar da família, do que Deus criou, do descanso. E agora eu vou dizer algo aqui, que talvez te impacte um pouco. Não guardar o sábado é pecado. E eu vou dizer uma coisa aqui. Se você não descansar, quando eu digo guardar o sábado, não é do jeito que os judeus ou os adventistas fazem. Quando eu falo é de descansar. Se você não descansar, confiar e desfrutar do que Deus faz, que eu chamo isso é pecado. Você já percebeu? Eu já percebi isso na minha vida. Quando eu não descansava, quando eu corria atrás sozinho, achava que eu que era o bom. Trabalhava de sol a sol, de domingo a domingo. Já tive temporada na minha vida. Terminava doente numa cama. Olha que interessante. Terminava doente numa cama. Porque se você não ficar de repouso para desfrutar da glória de Deus e da presença de Deus e do que Deus fez, você vai ter que ficar de repouso por causa das dores. Então você vai ter que escolher. Você vai ficar de repouso em Cristo? Ou você vai ter que ficar de repouso por causa das dores? Na graça, Deus está te convidando, vem para a graça. Vem confiar em mim. Vem mergulhar em mim. Vem aqueles que estão cansados e oprimidos, eu vos darei descanso. Aquele que não descansa no sábado, em Cristo, e desfruta, vai ter que repousar de enfermidade. Essa é uma lei natural. Eu morei nos Estados Unidos 6 anos. E lá nos Estados Unidos eu conheci muitos imigrantes que iam lá para fazer dinheiro. Eu conheço alguns casos específicos de alguns brasileiros que foram lá trabalhar de domingo a domingo. Eu conheci alguns brasileiros lá e outros imigrantes que tinham até 3 empregos. Dormiam 3, 4 horas por noite para ganhar dinheiro, igual louco. De domingo a domingo. Então ele tinha 2, 3 empregos, diferentes horários, diferentes dias. E assim ficavam. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Pode perguntar quem conhece os Estados Unidos, conhecemos todos esses casos. Essas pessoas normalmente ficavam ganhando dinheiro aí, vou comprar uma coisa no Brasil. Nem 1, nem 2, nem 3. Muitos que nós conhecemos por nome e sobrenome. Ficaram 1 ano trabalhando de domingo a domingo. Depois de 1 ano, eu conheço com nome e sobrenome. Depois de 1 ano, perdeu o casamento, perdeu o filho para as drogas e perdeu a saúde. E todo o dinheiro que acumulou durante 1 ano nos Estados Unidos teve que gastar com médico. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá o Senhor o sono aos que Ele ama. Conheço muita gente nos Estados Unidos assim. Acumulou lá $200 mil, $500 mil, $100 mil. Acumulou. Perdeu família, perdeu filho, perdeu saúde, teve que gastar tudo. Então, decida hoje que você vai descansar em Cristo, que você vai descansar no Senhor. Amém? Eu espero que essa aula tenha te impactado, tenha mexido com você e que você já comece a desfrutar agora desse descanso. Eu moro na cidade aqui, só tem milionário nessa cidade.
quase nenhum deles desfruta, não tem prazer. Você vê, estão completamente perdidos. São poucas as pessoas no mundo que vão ter o verdadeiro regozijo de desfrutar das bênçãos de Deus. Então você não pode entrar na semana dos dízimos e primícias sem entender o sábado, porque se você não for desfrutar do que Deus te dá, não vai adiantar nada. Deus vai te dar muitas coisas. Essa crise financeira é uma oportunidade. Deus vai transferir as riquezas dos ímpios para os justos. Muita gente acumula riqueza. Meu Deus, que a Bíblia fala de acumular riqueza. E a Bíblia diz assim, que aquele que acumula riqueza, a deixa para o justo. Meu Deus. Tem muita gente que ficou 20, 30 anos acumulando riqueza para nós. Está na Bíblia. Acumularam as riquezas e agora essas riquezas são transferidas para os justos. Então Deus vai usar essa história do coronavírus para transferir a riqueza acumulada dos ímpios para você e para mim. Isso é uma palavra certa e verdadeira. De 6 a 9 de abril está chegando a semana do dízimo. Eu vou correr agora no YouTube, eu não vi nenhum dos comentários de vocês, eu não consigo ler, eu estou olhando do outro jeito da câmera aqui. Então se você fez comentário, eu não li, pergunta, eu não li nada, eu não consigo ler nada. Eu quero que você corra para o Instagram agora, PR Pedro Medina, e lá nós vamos fazer uma live agora, mais 1 hora, 2 horas de perguntas e respostas. Corre para o Instagram.